Queridas irmãs, nas cartas que São Paulo escreveu, nós encontramos diversos textos que nos apresentam esta belíssima comparação da igreja a um corpo. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 12 a 27, o corpo é um só, formado por muitos membros. Os diferentes carismas dão a riqueza ao corpo humano, imagem e semelhança de Deus. Este é o conteúdo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, a igreja vive conforme a cabeça de Jesus. Em Efésios, capítulo 4, versículos 11 seguintes, a cada um cabe uma parcela da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 29, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em Romanos, capítulo 12, versículo 4 seguintes, não pode haver desunião entre os membros do corpo. Quando um membro sofre, é todo o corpo que sofre. Então estas são algumas das citações das cartas de Paulo, que fala justamente sobre o corpo, a igreja, Jesus, cada um de nós que formamos esta igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, sendo corpo, a igreja tem uma multiplicidade de membros que, unidos entre si, se auxiliam mutuamente. Em nosso corpo físico, quando o membro sofre, todos sofrem. E o são ajuda os doentes para que a recuperação aconteça. Na igreja, os membros não vivem cada um para si, mas devem auxiliar uns aos outros, contribuindo para o crescimento de todo o corpo. Nós somos os membros desta igreja, que é o corpo, e, como membros, nós somos responsáveis uns pelos outros e chamados a trabalhar juntos para o bem do corpo inteiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, como membros deste corpo que é a igreja, somos convidados a produzir novos membros. A igreja não pode parar em nós. A igreja não pode ficar estacionada somente em nós. E a gente não pode cair no conformismo e também no comodismo de só estou indo na igreja, tá bom, basta, eu já estou lá, estou bem, estou fazendo a minha parte. A finalidade de fazermos parte da igreja é para atrair outros irmãos para estar aqui conosco, a começar pela nossa família. Meus irmãos e minhas irmãs, não há como entender a igreja como um grupo fechado, que exclui ou ignora alguns. Não podemos perder de vista a nossa consciência como corpo católico, isto é, universal, aberto a todos. A igreja não está, e a igreja não pode estar de portas fechadas para os outros. Ou seja, a igreja não pode dizer, este pode estar entre nós e este não pode. A igreja é para todos, é um lugar de todos, onde cada pessoa tem que sentir-se acolhida
respeitada e amada. Queridos irmãos e irmãs, no plano de Deus, a igreja é instrumento de salvação dos homens. Jesus quis comunicar graças abundantes por meio da igreja visível, formada por homens, a fim de que por meio dela todos fossem, de certo modo, seus colaboradores na distribuição dos frutos da redenção. Jesus se serve da igreja ao longo dos séculos para perpetuar a obra da salvação. O mesmo Cristo continua se oferecendo por todos em sua igreja. Assim, amados irmãos e irmãs, a ideia de igreja como corpo ajuda a dar visibilidade à ação salvífica de Jesus Cristo. A igreja, queridos irmãos e irmãs, não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo, porque Ele foi seu fundador e é a sua cabeça, o sustento e o salvador deste corpo. Cristo, de São Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça, da qual todo o corpo recebe crescimento e desenvolvimento em sua edificação. É Cristo que edifica e desenvolve este corpo. Mas Jesus Cristo, cabeça da igreja, não dispensa a cooperação do corpo, isto é, não dispensa a nossa participação, a nossa presença, a nossa colaboração na realização da obra da redenção de todos os homens. Precisamos, irmãos e irmãs, ter com clareza e viver a consciência da nossa identidade como membros da igreja, corpo de Cristo. Tendo conhecimento sobre esta realidade, a qual nós fazemos parte, por meio do nosso batismo, nós somos convidados a olhar para a nossa comunidade, a olhar para a nossa igreja de uma maneira diferente. Quando você avista a igreja, quando você percebe o povo de Deus unidos em oração, você não pode observar apenas um prédio, um templo. Você não pode ver apenas um amontoado de gente juntos, orando, mas você tem que ver ali a presença de Jesus. Então, todas as vezes que você passa diante de uma igreja, você tem que ver, aqui está um sinal visível da presença de Jesus entre nós. Quando você vê um grupo reunido para a oração, você tem que olhar ali e perceber, aqui está Jesus presente entre nós, porque Ele mesmo havia dito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então nós precisamos amar a igreja, respeitar a igreja, ter um afeto muito apreciado pela igreja, desejar estar dentro da igreja, caminhar com a igreja e colaborar com a igreja. Por quê? Porque eu faço parte desta igreja. Cristo é a cabeça. Eu faço parte deste corpo. A igreja é o corpo. E eu sou membro, um dos membros que compõem este corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Então eu preciso viver isso na minha caminhada cristã, na minha realidade, na minha experiência
de fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos pedir a intercessão de São Joaquim e Santa Ana, para que nós e os demais irmãos na fé possamos vivenciar com compromisso essa dimensão eclesial. Somos membros do corpo místico de Cristo. Não participamos de um clube social, mas somos membro do corpo místico de Cristo. E isto implica da nossa parte responsabilidade em nossa caminhada cristã, de não ser apenas participantes de uma igreja, mas membros inseridos desta igreja. E ser membro significa que a vida da igreja tem que correr nas minhas veias. A minha vida precisa estar inserida na vida da igreja. Então, que São Joaquim e Santa Ana interceda por nós, para que possamos, com alegria, fazer esta experiência na nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.